Bom, então agora que a gente já estudou bastante da teoria, vamos partir para a prática, que é o que interessa, né? Vamos aprender a calcular tempo de contribuição e carência na prática, tá? E para isso a gente vai utilizar uma planilha gratuita, de excelente qualidade, que foi elaborada pelo Dr. Felipe e a doutora Renata, tá? Não foi por mim, foram por esses dois colegas que trabalham. A Renata trabalha na Sexta Vara Federal de Maringá, do Paraná, e o Dr. Felipe é juiz federal no TRF3. Ok, então vamos lá, vamos clicar no link. Basta você baixar o material de apoio que tem o link lá, ou então você pode escrever o endereço direto no seu navegador. Aí você vai fazer, ou você clica em login, ou em acessar o sistema, dá na mesma. Eu já tenho meu login e senha porque eu já me cadastrei. Se você não se cadastrou, você vai clicar em criar nova conta e seguir o passo a passo. É muito simples. Eu vou fazer o meu login aqui. Certo, a gente vai vir aqui. Você vai ser redirecionado para a página Minhas Planilhas. Se você já tiver alguma planilha salva, ela vai ficar aqui. No caso, eu não tenho nenhuma. Na verdade, eu deletei tudo para a gente poder ver como é que vai ficar, né? E você vem em nova planilha para calcular o tempo de contribuição. Então, vamos fazer o primeiro exercício. Exercício 1. Calcule o tempo de contribuição para um segurado nascido em 5/1/1955. Ele pode aposentar-se? E aqui a gente tem o histórico de contribuições e a DER, que é a data de entrada do requerimento. Vamos então preencher aqui. Vamos colocar um nome fictício. Data de nascimento é importante, não pode esquecer de preencher, senão ela não faz o cálculo. Sexo masculino, também não pode esquecer isso. E a DER o exercício deu, 19/3/2019. No caso, por exemplo, eu tenho a DER porque o cliente chegou para mim já com um indeferimento de aposentadoria do INSS, por exemplo. Agora, se o cliente chega para você sem uma data de entrada de requerimento, sem um indeferimento, sem nada, você usa a data que você está fazendo o cálculo como data da DER. Ok? Então, vamos lá, vamos preencher com os vínculos que eu forneci no exercício. Para preencher os vínculos, a gente vai nessa parte aqui da planilha. Essa parte de opcional, esquece por enquanto, tá? Só que você só vai usar se por acaso o INSS já tiver reconhecido algum período, eu não vou entrar em detalhes disso aqui. E a reafirmação da DER, lá no material de apoio, tem um artigo no qual eu explico o que é, a gente também não vai utilizar nesse exercício. Vamos então passar para adicionar os períodos. Período número 1, ele trabalhou como serviços gerais. Eu gosto de colocar anotações aqui, mas não é obrigatório. Certo. Aí temos mais dois períodos, né? Então vai em adicionar novo período, ela vai criar uma nova linha e a gente continua. Ok, terminado de preencher, vamos dar uma olhada nas funcionalidades dessa planilha. Aqui em cima você pode deletar a planilha se você quiser, duplicar se por acaso você quiser utilizar uma mesma planilha para fazer simulações diferentes e você não quer utilizar a planilha original para isso, você pode duplicar e você vai ter duas iguais. E você também pode salvar a planilha, que eu vou fazer isso agora para não esquecer depois. Então tá, foi salvo. Vou continuar. Aqui na linha dos vínculos, a gente pode subir ou descer o período. Vamos supor que você preencheu e não está em ordem cronológica e você quer arrumar isso. Você pode subir, tá vendo? Trocou. Ou descer, aqui. Apenas para organização, isso não faz diferença no cálculo. Você pode deletar o período. Você pode duplicar a linha. Copiar em formato de texto, de repente você quer copiar essa linha aqui e colar na sua petição inicial. Isso aqui é um Ctrl+C dessa linha toda, aí você vai lá e cola no seu arquivo se você quiser. E aqui, se você clicar, você vai criar um novo vínculo entre esses dois vínculos, porque aqui, esse novo período, cria embaixo. Esse aqui vai criar entre esses dois períodos. Só para facilitar, porque você também pode depois mudar para cima e para baixo, indiferente, apenas para ficar melhor organizado. Descendo. O que são esses marcos temporais? Veja que nós temos 3 marcos temporais. Até a emenda constitucional de 20 de 98, até a emenda constitucional 20 de 98, até a lei 9876 de 99
e até a DER. Esses são 3 marcos temporais importantes no direito previdenciário, porque de repente se a pessoa já tinha direito aqui atrás ao benefício, de acordo com o princípio do melhor benefício, ela vai ter direito de se aposentar naquela data. Dá uma lidinha no artigo que eu tenho lá no blog sobre o melhor benefício, porque eu não vou entrar na teoria disso não, vamos estudar apenas os cálculos aqui. Certo. Então, a gente pode observar que até a data de entrada do requerimento, nosso cliente tinha 32 anos, 1 mês e 6 dias de tempo de contribuição, uma carência de 388 meses, lembra que a carência é sempre em meses, e a idade, 64 anos, 2 meses e nem um dia. Aqui ele só dá a idade em anos e meses. Enfim, e os pontos da lei 13.183 de 2015, que é a regra 8595, ele tem 96,25 pontos, certo? Se a gente continuar descendo, a gente consegue visualizar o resultado em tabela ou em texto. O padrão é tabela. Se você clicar em texto, ele muda para esse formato. Eu não gosto, eu prefiro tabela, fica melhor de visualizar. E você pode imprimir o resultado clicando aqui. Ele vai abrir para imprimir. Você pode ou imprimir ou salvar em PDF. Normalmente a gente salva em PDF junto na petição inicial, porque quando a gente está utilizando um processo digital, então você pode imprimir. Enfim, vou cancelar aqui. Aí, olha que interessante. Aqui ela está repetindo os dados que a gente colocou, nome, data de nascimento, sexo, a DER, os vínculos, o tempo de contribuição em cada vínculo, a carência de cada vínculo, os marcos temporais, está falando de períodos concomitantes, isso daqui a gente vai ver numa próxima aula, tá? E pedágio. Pedágio tem a ver com aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Se você não sabe o que é, lá no blog tem um artigo sobre isso. E a gente também vai ver no próximo exercício um pouquinho mais sobre o pedágio, ok? Aí, aqui por último, na parte mais inferior da nossa planilha, ele nos dá 3 parágrafos. 1, 2, 3. Cada parágrafo desse é referente a um marco temporal. Então, no primeiro marco temporal, até a emenda 20 de 98, nessas condições, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional. Olha que ele já está analisando a aposentadoria por tempo de contribuição e por tempo de serviço para a gente. Então, no marco temporal número 1, não tinha direito. No marco temporal número 2, também não tinha direito, ainda que proporcional. Por fim, na DER, né, a parte autora não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que proporcional, porque não preenchia nem o tempo de contribuição e nem o pedágio. Observe que a pessoa aqui, do João, nosso cliente fictício, tem apenas 32 anos, 1 mês e 6 dias de tempo de contribuição. E qual é o requisito da aposentadoria? Bom, aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisa ter 35 e a mulher 30 anos, então ele não preenche. E precisa ter 188 meses de carência. Ele tem a carência, ele tem bem mais do que ele precisa, só que ele não tem o tempo de contribuição necessário. Então, não aposenta por tempo de contribuição. E por idade? Bom, por idade ele precisaria ter 180 meses de carência, ele tem, mas ele não tem a idade, ele precisaria ter quanto? 65, né? Homem 65, mulher 60. No caso, ele tem 64 anos e 2 meses. Precisaria esperar um pouquinho mais, né? Então, informar para esse cliente que ele não faz jus à aposentadoria, nem por idade e nem por tempo de contribuição. A gente acabou de fazer o exercício 1, eu acabei de salvar minha planilha aqui, e para você fazer uma nova planilha, você pode clicar tanto em nova planilha, quanto você pode ir em minhas planilhas e depois, né, clicar em nova planilha. Eu vou em minhas planilhas só para você ver, olha, lembra que não tinha nada aqui nas minhas planilhas? Agora já tem a do cliente João da Silva, que a gente acabou de fazer junto, tá? Então, vamos fazer agora uma nova planilha para nós podermos fazer o exercício 2. Exercício 2. Uma segurada nascida em 5/2/66 quer saber se pode aposentar-se. Se sim, em qual modalidade? Aí eu dou o histórico de trabalho e a DER. Então, vamos preencher juntos. Nome de segurado eu vou inventar. Então, agora que eu já preenchi todos os pontos básicos, eu vou preencher os períodos.
Certo, nós terminamos de preencher a nossa planilha, só que de bater o olho, eu vejo que ela tem 29 anos e 11 meses de tempo de contribuição. Qual que é o requisito para uma aposentadoria por tempo de contribuição da mulher? 30 anos. Então, ela não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral, mas vamos terminar de olhar o que a planilha calculou pra gente, tá? Novamente, nós temos aqui no final os 3 marcos temporais e os 3 parágrafos que a planilha faz pra gente. Lembrando, pessoal, que atualmente, a planilha ela só analisa aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por idade você tem que analisar por você mesmo. Mas como ela calcula carência, tempo de contribuição e idade, fica fácil, né? Enfim. Não tinha condição de aposentar no primeiro marco temporal nem no segundo. Aí no terceiro, a parte autora tinha direito à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, com as regras de transição da Emenda Constitucional 20 de 98, com coeficiente de 70%. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes da matéria de direito previdenciário apenas de cálculo, mas no blog tem um artigo que eu explico certinho que é a aposentadoria proporcional, tá bom? Então, nesse caso, ela preencheu o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Só que assim, ela vai perder, olha aqui, 30% do benefício. O coeficiente vai ser 70% mais fator previdenciário, tá? Isso não é interessante. Ainda mais porque só falta um mês para ela completar 30 anos aqui. Então, nesse caso, você tem que informar para o seu cliente isso e sugerir que ele espere mais um pouco, né, mais um mês aí para aposentar, porque ela vai perder muito com a aposentadoria por tempo de contribuição integral. Mas ela conseguiria se aposentar por tempo de contribuição proporcional, tá? E por idade, vamos só para terminar de analisar tudo certinho. Não, porque ela só tem 53 anos, tá? Então, se ela tivesse 60, caberia aposentadoria por idade, mas não é o caso. E os pontos da regra 85/95, ela só tem 83 pontos, tá? E na data da DER, que é 16 de 3 de 2019, quantos pontos precisaria? Mulher precisaria de 86 pontos. A gente vai entrar em mais detalhes, tá? Da regra 85/95 no módulo 3. Mas, nesse caso, ela teria que aplicar o fator previdenciário. Enfim, esse é apenas um exercício introdutório para você aprender a mexer com essa planilha. Ela é muito fácil. Ela está excelente e eu recomendo que você, se quiser parar um pouquinho agora e fazer, sei lá, a simulação do seu tempo de contribuição, de algum cliente que você já tenha, você pode fazer isso agora. Na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com a tabelinha, tá? Em alguns cenários diferentes. Até mais! E aí, gostou da aula? Eu e toda a equipe do Desmistificando vamos amar escutar o que você tem a dizer sobre o nosso curso. Então, não perde tempo e envie um e-mail para contato@desmistificando.com.br com as suas ideias e sugestões para que possamos facilitar o seu aprendizado, tá bom? Um beijo!